Pois bem. Uma nota importante, é, esse curso, esse curso, tá, não tem o objetivo de substituir qualquer outra fonte, ou vídeo no YouTube, ou, digamos assim, algum PDF, uma apostila que vocês acharem, tá? Mas ele tem o objetivo de agregar e incentivar vocês, né, a buscarem mais fontes, no caso, né, mais fontes digamos assim, referências, tá? O LaTeX, ele tem uma disseminação muito grande na internet, né? Qualquer dúvida que você tenha, sempre tem alguém que já solucionou ela, tá? No Stack Overflow, nos fóruns próprios, né? Então sempre tem alguém ali que vá e já fez aquela resolução. E então fica uma ferramenta muito prática, né, de ser resolvida, né? Qualquer erro que aconteça, você vai ali rapidamente e acha o erro, né? E você acha rapidamente ali a solução, tá? Então esse curso aqui basicamente ele foi pensado, tá, como uma bem estrutura mínima, né, básica ali que você precisa para iniciar a escrever na Tech, tá? Quem sabe depois eu faço um curso mais intermediário avançado, tá, de LaTeX. Mas meu objetivo aqui é só incentivar vocês, tá? Todo esse material gerado, ele vai ser compartilhado ao final, como eu mandei no e-mail. Então todo o material gerado ele vai ser enviado para vocês. Tanto essa apresentação aqui, que por curiosidade, ela foi escrita em LaTeX. Então dá para perceber que o LaTeX ele é muito, digamos assim, muito variado, né? Ele escreve textos em PDFs, apresentações, né? Como essa aqui. E basicamente a estrutura é bem similar, tá? Então todo esse conteúdo, tá? Ele vai ser disponibilizado para vocês depois, tá? E aqui tem uma pequena licença, tá? Que eu vou, algo interessante, né? Que tem hoje na internet. E qualquer coisa que você coloque digamos assim, fontes da internet, existe uma licença chamada Creative Commons, tá? É uma licença comum que é utilizada para compartilhamento de conteúdos da internet, certo? Eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, né? Sugiro vocês darem uma pesquisada nesse símbolo aqui, né? Que é muito interessante. Então, basicamente, esse material aqui, tá? Todo foi escrito com base nessa licença aqui, tá? Vocês podem utilizar livremente, só a restrição é que não pode ser utilizado para fins comerciais, ou seja, vocês não podem vender essa apresentação aqui se vocês quiserem, tá? E se compartilharem ela, tem que compartilhar igual, exatamente do jeito que está ela aqui, tá? Não podem alterar ela. É bem simples, né, a ideia, mas mostrar para vocês, né, que sempre tem ali uma certa liberdade, tá? Nada na internet, basicamente, ela é 100% livre. Sempre tem uma restrição ou outra, tá? Então é importante indicar as limitações para que serve aquele trabalho, tá? Aquela obra. Pois bem, então, da onde surgiu o LaTeX, né? O LaTeX, ele foi baseado no TeX. Vocês podem estar lendo aqui, LaTeX, né? LATEX. Mas ele, quando ele foi pensado na letra grega, o X, né? É uma letra grega chamada, que a gente fala com um som de K, né? Então fica tech, né? E tem o sentido de ser, tipo, na palavra em inglês, né? Technology, né? Então ele foi pensado basicamente nessa direção. O tech era uma linguagem de programação voltada para escrever documentos com os computadores. Isso lá na década de 80, tá? Década de 70, 80. O TeX foi desenvolvido, né, como uma linguagem para escrita científica, né? Isso antes de existir o Word, tá? LibreOffice, né, entre outros. O LaTeX, ele foi uma melhoria do TeX. Então, o TeX era muito difícil de ser aprendido por iniciantes, né? Principalmente alunos universitários. E o Leslie Lamport, né? Ele pegou o tech e deu uma melhorada nele, deu uma nova roupagem. Ou seja, uma forma mais simples de nós, quem está iniciando, né, escrever. E aí ele deu o nome de Lamport Tech, ou hoje conhecido como LaTeX, tá? LaTeX. Ele escreveu o LaTeX, né, lá na década de 80. Então, é um sistema de preparação de documentos, tá? O LaTeX ele envolve
sequências de comandos específicos que, ao ser compilado, né, ou seja, você tem um script ali escrito e você tem um compilador, um outro programa que interpreta esses comandos e faz a execução do código, do programa. Então, ao final, né, dessa sequência de comandos, você vai ter um produto. Esse produto geralmente é um texto em PDF, tá? Então, esse texto em PDF é a saída, digamos assim, desse programa. Isso facilita, tem muitas vantagens e desvantagens, tá? A gente vai discutir daqui a pouco, mas essa abordagem facilita, por exemplo, que o usuário não tenha tanta preocupação na formatação ou no, digamos assim, no escopo, nas entrelinhas, né, do texto, mas sim focado mais no conteúdo em si, né? E com base nisso, né, você pode basicamente pegar um template, uma sequência de comandos pré-estabelecidas, por exemplo, dentro da norma ABNT, e você vai focar exclusivamente só no texto, né? Colocar o texto, colocar as figuras, equações, as citações, né? Citar uma figura, citar uma equação, uma referência bibliográfica, né? Então você basicamente delega nessa informação de geração da formatação do texto para o código LaTeX e você foca mais no texto em si, tá? Então essa é a principal característica do LaTeX, certo? E aqui a gente tem uma foto, né, do Dr. Leslie, né, uma palestra em 2010. Então, como eu falei, né, o LaTeX é uma ferramenta de edição de textos, tá? A gente vai ter ali um compilador e um editor, certo? Sempre atrelado aos dois. O compilador, ele vai ler o script que você escreveu no editor, tá? Então, basicamente, ambos estão sempre interligados. Sempre que você vai ter um editor, você tem um compilador ali junto, tá? E o produto final é o PDF, é o texto em PDF. Quais são as principais vantagens e motivações de se estudar o LaTeX? Aqui eu separei algumas, tá? E duas desvantagens. A primeira dela é produção de textos com fácil compartilhamento, né? Isso é fantástico, que você pode gerar ali o script LaTeX, tá? Ou mesmo compartilhar a versão em PDF do texto de uma forma muito mais produtiva, né? Em vez de você enviar o documento Word, por exemplo, que dependendo da versão, ele pode perder totalmente a configuração do texto, certo? Acredito que isso já tenha acontecido com vocês. Ah, eu recebi um documento Word na versão 2018, só que o meu Word é 2020, e aí ele reconfigurou totalmente o texto, né? Desconfigurou o texto, saiu do alinhamento, saiu a figura, né? Muitos problemas. O LaTeX não tem esse problema, porque você está enviando ou compartilhando somente o script que gera aquele texto. E isso facilita muito, né, o compartilhamento de informações. Então, se você tiver um texto colaborativo, né, na internet, por exemplo, você pode trabalhar somente com o texto de script, ou então o PDF, né, a versão em PDF. Outra vantagem, a qualidade do texto e das equações. A gente vai ver aqui alguns exemplos, aí vocês vão ver logo de cara que a qualidade do texto, né, a formatação, a letra em si, né, a qualidade gráfica é muito superior ao Word, né, por exemplo. E assim como as equações, né? Você conseguir escrever as equações exatamente no tamanho da fonte do texto, né? Não tem essas limitações, né? Terceira vantagem, o foco na escrita e conteúdo do texto. Então você delega essa parte, como eu expliquei, para o programa, né, que vai formatar em si o documento e você foca mais no conteúdo do texto. Você não fica preocupado ali no alinhamento, na posição, no tamanho da fonte, da margem, né? E isso, dependendo do tamanho do texto no Word, por exemplo, dá muito trabalho de ser configurado. Então você faz tudo isso separado. Você vai focar basicamente no texto. E a quarta opção de vantagem é o programa de distribuição gratuita, né? Hoje em dia tem muito, digamos assim, muito problema com licença, né? Licença de um software pago, licença de um software free, né? E o LaTeX, ele não, basicamente, ele é uma forma segura de você compartilhar isso. Porque
a base dele foi toda pensada em ser open source, de qualquer pessoa pegar aquele código, melhorar ele, né? E transformar ele em um documento que você pode compartilhar. Isso livremente, tá? Você pode vender esse documento final, né? O PDF, por exemplo, você escrever uma apostila, um livro, né? Você pode vender isso depois ou compartilhar de forma gratuita, né? Então não tem essa limitação de licença, de softwares, né? Eu acredito que muitos de nós aqui usamos o Word na versão craqueada, né? Versão sem ser oficial, né? Mas a UEMA, por exemplo, ela tem uma versão oficial do Word, né? Que é a 365, que é online, né? Só que tem limitações, claro, né? Mas, por exemplo, uma universidade como a UEMA, é importante ter essas licenças, tá? Porque muita gente trabalha com escrita de documentos, né? Assim como o Excel e o PowerPoint, né? Mas o LaTeX não te deixa preso a essas licenças, por exemplo, se for uma empresa, uma universidade, né? Você pode trabalhar de forma livre, certo? Então, para mim, isso é uma grande vantagem. Desvantagens. Para você iniciar no LaTeX, você tem que conhecer os comandos. Isso é imprescindível, tá? É necessário que você saiba os comandos exatos, a sequência, né? Exata dos comandos, tá? Para executar o código. Se tiver algo errado, ele não vai executar, né? O compilador não vai entender o que você está querendo informar, o que está querendo criar, e aí vai dar um erro, tá? Claro que hoje em dia os softwares eles facilitam muito, tá? Quem está iniciando no LaTeX. E o Tex Studio, que eu vou focar mais nele hoje, ele é excelente para iniciantes. Você não precisa basicamente conhecer tintim por tintim, tá, do texto. Você basicamente vai lá e só escreve o texto em si. E uma desvantagem também que eu vejo é os erros que acontecem pela compatibilidade entre os pacotes. A gente vai ver que o LaTeX é feito de pacotes, né? Um pacote para gráfico, um pacote para matemática, um pacote para acentos em letras, né? E então às vezes pode acontecer esse erro entre os pacotes, tá? Mas hoje em dia esse erro ele é muito mais superado, né? Isso antigamente acontecia bastante por conta das diferenças de código-fonte, né? Às vezes um pacote era escrito no código-fonte antigo e outro pacote escrevia numa versão mais recente, aí dava erro, né, de compatibilidade. Mas hoje em dia, com a divulgação, né, da internet, né, toda essa parte de atualização rápida, né, de GitHub, por exemplo, isso é quase inexistente, tá? Alguma outra versão ali vai dar um erro, né, mas geralmente se você sempre atualizar os softwares, né, os programas, você vai estar imune a esses erros, tá? E isso pode acontecer, mas não com frequência. Pois bem, então você pode estar se perguntando, né? Então qual é a principal diferença, né? Ou o que que vale a pena escrever do LaTeX em relação ao Word, por exemplo, né? A diferença o Word ele é um tipo de programa chamado What You See is What You Get, né? Por essa sigla aqui, bem grande. Ou seja, aquilo que você vê é o que você obtém ao final, né? O que você vai conseguir lá no final, tá? Então, todo o texto escrito em Word, LibreOffice, né, entre outros, tudo que você está escrevendo ali dentro, você vai ter como resultado final. Por exemplo, se você imprimir, né, aquele documento. Tem vantagens e desvantagens. Vantagem, ele é fácil de qualquer pessoa que tem um conhecimento ali mínimo, né, de digitação, de informática, conseguir escrever um texto adequado, certo? Utilizando uma ferramenta Word. O LaTeX não é assim. O LaTeX, como eu expliquei, ele é feito de comandos e execuções que, ao final da compilação, né, ele gera um documento PDF. Então, você não sabe como será o documento final. Claro que hoje em dia os softwares, eles geram uma versão, né, que você consiga ver, né? Então, tem uma facilidade enorme em relação a isso. Então, mas o código em si, você não sabe como ele vai sair no final. Você tem que compilar o código, tá? A gente vai fazer um exemplo assim. E o Word não, o Word ele é direto, né? Tudo que você está vendo ali, né, você vai ter como produto final. Vantagens e desvantagens, né? Como eu falei. O LaTeX, você delega essa parte da formatação do texto, você foca mais no conteúdo. Enquanto o Word não, você tem que fazer praticamente tudo do texto, né? Tudo que você tiver que escrever, você vai ter que fazer manualmente, né?
E caso dê algum problema, né, de alinhamento, por exemplo, você tem que resolver isso manualmente. O LaTeX não, o próprio código já faz isso para você. Então, a base dos dois é muito diferente, tá? O Word e o LaTeX. Não dá para comparar de forma direta os dois programas, certo? Mas dá para perceber que tem diferença entre os dois. Então, não pode dizer, por exemplo, que o LaTeX ou o Word é melhor ou pior do que o outro, né? Você pode ali, basicamente, né, focar naquilo que você quer aprender para aqueles seus objetivos. Se você achar que o Word atende suas necessidades, muito bom, né? Você utiliza, continua com o Word. Se você achar que o que você quer fazer o LaTeX atende melhor, então você foca mais no LaTeX, certo? Então não existe basicamente vantagens e desvantagens de uma em relação ao outro. Somente os dois têm formas diferentes de fazer o mesmo conteúdo. Pois bem, então eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Quem está iniciando agora em LaTeX, né? O que que precisa? Professor, o que que eu preciso iniciar a escrever em LaTeX? Basicamente, você vai precisar só de dois programas, se você estiver utilizando o Windows, tá? O Linux, às vezes, ele já tem um compilador TeX, mas você precisa só instalar um editor. Mas, geralmente, às vezes, é melhor você instalar algo mais recente, tá? Então, o MikTeX, né, é o compilador mais utilizado pelos usuários do Windows, tá? Ele mais tem versão para Linux e para macOS também, mas ele é o mais utilizado para Windows. Ele é um compilador altamente é, recente, né, digamos assim, atualizado. Então sempre tem versões dele melhoradas, tá? E é um compilador muito muito estável. Ele dificilmente vai dar problema de compilação, né? E além disso, ele permite um certo debug, né? Para quem não sabe, debug é quando você roda o código ali linha a linha, né, para encontrar um erro, né? O MikTeX tem um debug interno dentro dele, certo? E isso facilita muito, né, encontrar um erro e ele indica para você onde é que está aquele erro, né? Isso ajuda muito. Aqui nessa apresentação, tá, eu deixei um link, certo? Que você pode visualizar aqui, clicando aqui. Você vai para a página oficial do MikTeX. Daqui a pouco eu vou mostrar. Assim como os outros também. Pois bem, o MikTeX é o compilador. Agora ele que vai interpretar o código TeX, ou LaTeX. O que que eu preciso depois disso? Um editor, né? Um editor. Existem vários, tá? Tem o TeXmaker, tem vários tipos de editores de LaTeX. O que eu gosto mais de usar é o Tex Studio, tá? Ou Tex Studio, né? Pela facilidade que ele te dá e também pela forma como você escreve o script. Ele sempre grifa, né, as funções e opções de forma assim colorida. E isso ajuda muito, né, quem está iniciando. Então, até hoje eu comecei a escrever em LaTeX com o Tex Studio e até hoje eu utilizo ele. Ele é um software altamente atualizado também, né? Tem suporte em português, então você pode instalar ele em português. A versão que eu vou apresentar para vocês é em português, né? E ele tem um fórum muito grande na internet, né? Quem tiver qualquer problema com ele, você vai lá e acha o erro que você está procurando. Aqui também tem um link, tá? Do Tex Studio, certo? Você pode clicar aqui e vai para a página oficial do Tex Studio. E aí você vai fazer o download de forma tradicional, tá? Instalar, baixar, né? Instalar o código e assim por diante. Não tem segredo, tá? Para instalar tanto o MikTeX quanto o Tex Studio. É bem simples, tá? Qualquer programa, como se fosse qualquer programa, né? Que você estiver instalando, tá? E por fim, eu queria apresentar para vocês uma alternativa. Quem está querendo iniciar no Tech ou na Tech, ou você pode instalar na sua máquina, né? Quem utiliza aí o Windows, o MikTeX ou o Tex Studio, né? Mas se você não quiser, você pode utilizar editores totalmente online. E nesse caso você não precisa ter um compilador ou um editor. O próprio site, né, ele faz essa simulação. Ele gera ali o código PDF para você, certo? Um desses sites que eu gosto muito é o chamado Overleaf, né? O Overleaf, você pode fazer o cadastro aqui de forma gratuita, tá? Só que é limitado, se não me engano. Tem uma versão paga, mas acho que a versão gratuita te permite, eu não tenho certeza, mas algumas páginas, né? Algumas centenas de páginas.
de escrita de documento. Mas ele te liberta dessa ter que instalar, né? Às vezes dá problema de instalação, você tem que instalar várias vezes, procurar na internet. Eu não vou apresentar aqui como instalar, tá? Prefiro que vocês façam isso. Eu só estou apresentando os programas, mas o Overleaf, né, ele te permite editar e compilar o programa LaTeX de forma online, sem precisar instalar nada, né? E o documento você pode fazer download, claro, né, depois, e utilizar ele. Por exemplo, se for um relatório pequeno, né, um texto ali pequeno que você está querendo fazer, por exemplo, uma disciplina, uma tarefa, né, o LaTeX, o Overleaf, ele é muito bom para isso. Agora, se for um texto mais complexo, como um TCC, um artigo, né, eu recomendo vocês utilizarem a versão mesmo da máquina, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, tá? No site, aqui é o site oficial, tá? Do Tech. Vocês podem fazer download aqui, certo? Não tem muito segredo, né? Ele só vai mostrar a versão mais atualizada. A versão mais atualizada, acredito que seja essa aqui, do dia 21/2/2020, né? Tá aqui, né? E é bem fácil. Você clica aqui em download, você vem aqui e seleciona o seu sistema operacional, né? E você faz o download do programa. Bem fácil. E só siga os comandos, né? Next, next, selecionar algum ambiente de alguma pasta, né, de instalação e pronto. Não tem muito segredo. O Text Studio também está aqui, tá? É bem fácil também, ele está na versão atualmente na 3.1.1, certo? Vocês podem fazer o download aqui na página e você vai selecionar se você quer para Windows, para Linux. Não sei se ele tem para o macOS, tem também, tá? Mas tem outros, tá? Quem estiver usando outro sistema operacional, existem outros populares também, tá? Esse aqui são os mais populares para o Windows, mas eles permitem, né, que você trabalhe dentro do Mac ou dentro do Linux. Você pode baixar a versão instalável, né, o executável, ou uma versão portátil. Mas eu não conheço essa versão portátil, eu nunca trabalhei com ela. Não sei se tem vantagem ou desvantagem em relação à versão instalável, tá? Mas eu sei que a versão instalável ela é bem fácil de ser instalada, tá? E aqui é o Overleaf, né? O Overleaf você precisa fazer só um cadastro simples. Acho que utilizando o Gmail você já consegue fazer esse cadastro. E você vai ter acesso, né, à ferramenta em si, né? O Overleaf, o editor, né, como a gente está vendo aqui na imagem, e também o PDF, que você pode fazer download dele, tá? Vantagem de utilizar o Overleaf, que ele tem uma integração muito boa com template. Deixa eu ver se aparece aqui. Existem vários templates para formatos acadêmicos já específicos, né? Por exemplo, eu estou querendo escrever um TCC, só que eu nunca encontrei um template, né? Muito bom, um template bom, assim, tipo um layout legal, uma imagem legal. Você pode vir aqui, tá, no Overleaf e baixar esse template, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Por exemplo, teses, né? Vamos baixar aqui teses. Aqui vai ter várias opções, tá? Às vezes as universidades elas criam esse arquivo, tá? LaTeX e depois compartilha aqui no Overleaf, né? Você pode baixar, por exemplo, alguma instituição, por exemplo, aqui é a PUC do Rio, né? Essa aqui é da onde? Da Instituto de Tecnologia da Força Aérea, né? Estados Unidos. Aqui outra PUC Rio, né? E o que você está chegando aqui é basicamente o texto que ele vai gerar para você. Deixa eu clicar nessa aqui da PUC do Rio, por exemplo, né? Modelo de tese e dissertação. Isso aqui é para pós-graduação. Você pode baixar aqui, abrir o template, visualizar, né, os arquivos ou fazer download do PDF desse arquivo aqui, tá? Clicando aqui em abrir o template, você precisa ter a conta, né, no Overleaf, certo? E aí você baixa, é claro, esse script, joga na sua máquina ou você utiliza o Overleaf direto, né? E aí você vai ter um documento exatamente escrito assim, certo? Tem outros templates também legais, tá?
Por exemplo, para currículo, né? Tem para calendário, quem quiser escrever calendários, né? Trabalhos de homework, né? Trabalho de casa, posters, né? Apresentações. Deixa eu abrir aqui uma apresentação para mostrar para vocês. Tem vários formatos de apresentações, tá? Que se você quiser escrever. Isso tudo dentro do Tech, tá? Tudo dentro do Tech. Então ele gera esses apresentações aqui super bonitas, tá? Aqui resumo de currículo, né? Template de currículo. Tem vários legais aqui, tá? Ó, esse aqui é super legal. Ele já gera os gráficos automático, tá? Basicamente você tem como gerar gráfico direto no Tech, tá? É chamado de esqueci, mas tem uma codificação especial para gerar gráficos direto no Tech. Por exemplo, esse gráfico aqui. Você não precisa gerar essa imagem externa e importar ela dentro do Tech. Você pode gerar dentro do próprio Tech, tá? Então, é um nível avançado de Tech, né? Mas não é nada impossível de fazer. Se você pegar aqui o modelo, né? Só substituir aqui os números, né? E as letras aqui, você consegue rodar ele. Pois bem. Então é simples, né? Você baixa, instala e executa ele, né? Falar um pouco aqui da estrutura do Tech. Para a gente gerar um arquivo .tech, né? Utilizando o LaTeX, a gente precisa basicamente de duas estruturas do texto. Uma delas é chamada de preâmbulo e a outra de corpo do texto. O que que cada uma faz? O preâmbulo, ele é onde você vai inserir que formato da página você quer, se é uma folha 4, se ela é paisagem, se ela é retrato, o tamanho da fonte, fonte Arial, fonte Times New Roman, fonte tamanho 12, 10, né? Alguns pacotes adicionais, por exemplo, eu vou trabalhar com matemática, né? Funções matemáticas. Então você vai instalar pacotes no preâmbulo e assim por diante. Então no preâmbulo é onde você vai configurar o seu texto. Uma vez que você configurou o seu texto, você não mexe mais aqui, tá? Ele vai executar da mesma forma. Você vai se preocupar somente com o corpo do texto. E o que que vai no corpo do texto? Basicamente o texto em si, tá? Vai ali o texto que você vai escrever, né, as palavras, parágrafos, você vai inserir as figuras, imagens, gráficos e as equações, tá? Então toda essa parte de trabalho em si, né, você vai fazer no corpo do texto, enquanto que o preâmbulo, né, você vai inserir os comandos e execuções que você precisa, né, para executar esse arquivo TeX, certo? Isso aqui é o arquivo TeX. Então, como eu falei, o TeX Studio, você vai fazer tudo isso dentro do TeX Studio. Então, você vai salvar um arquivo TeX, você vai compilar esse arquivo, né, esse script, e aí, por fim, o MikTeX, no caso, ele vai gerar o PDF para você no final. Preâmbulo. Aqui no preâmbulo tem algumas classes. Essas aqui que eu vou apresentar aqui são as mais importantes para quem está iniciando. Se você não sabe nada sobre comandos em LaTeX, esses pacotes aqui que eu vou apresentar são os mais básicos para você começar a escrever um texto em português, tá? Com equações, imagens, não ter problema de acentuação, certo? E assim por diante. Vamos lá entender uma por uma. Originalmente, né, o LaTeX ele não aceita acentuações. Então você precisa inserir um pacote que interprete essas acentuações, tá? E isso é muito importante. O primeiro comando que vocês têm que executar é o tipo de classe do documento, tá? Quais são essas classes? Existem várias. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Tem artigo, livro, o Beamer, que é a apresentação. Isso aqui no caso é um Beamer, tá? Que eu estou apresentando para vocês. Tem várias classes, tá? Você coloca aqui, ó. Nesse caso aqui do exemplo, é um artigo, né? Você coloca, claro, que em inglês, né? Os comandos são todos em inglês. No documento class, que é a primeira linha que você tem que fazer, né? A primeira função, que é a classe do documento que você está trabalhando, nessas opções aqui em colchete, né? Aqui vai o pacote em si, né? A função, entre chaves, e entre colchetes vai as opções. O que que você vai ter que inserir aqui? O formato da folha, A4, A3, A2, P2, né? Assim por diante. E o tamanho da fonte. No caso aqui, 12 pt, né? 12 pixels, né? A altura da fonte. Né? Lá no Word você tem lá 8, 9, 10, 11, 12.
né? Aqui é essa informação que você coloca, 12pt. É exatamente assim, tá? Tem que ser escrito exatamente nessa sequência aqui, ó. A minúsculo 4, paper, vírgula, espaço, 12pt. Não sei se precisa esse espaço aqui, mas tem que ter uma vírgula para ele identificar. Outro pacote muito importante logo em seguida, utilizar o pacote para a linguagem em português, né? Chamado no LaTeX chama Babel. Ao inserir Brasil, né, você está colocando em português do Brasil, tá? Esse pacote ele serve basicamente para você trabalhar com palavras em português de uma forma mais prática, certo? Não precisar executar alguma coisa especial. Ele vai aceitar e não vai dar erro. Se você não utilizar essa função aqui e a logo em seguida dela, que é a que aceita acentos, chamada de input int, que é o pacote, né, que vai interpretar acentuações. Qual é a opção que você usa? O UTF-8, tá? Isso aqui é um código universal, Unicode, que é meio que um conjunto de regras, né, para acentuações, tá? Não quero entrar muito detalhe com isso, mas é basicamente universal. Se você colocar no Google, né, o TF8, aí você vai ver. Então, eu estou dizendo para o LaTeX, né, que eu quero inserir esse pacote para se trabalhar com sinais, né, acentuações em palavras e com a linguagem em português. Então, ele vai fazer tudo. Por exemplo, autor, título, todas essas palavras, originalmente elas são geradas em inglês. Título, autor, data, página, né? Todas essas palavras, elas são geradas porque você utilizou o Babel. Se você não utilizar o Babel, ele vai gerar o default dele, que é em inglês, tá? Então ele vai colocar title, page, né? Author e assim por diante. Ok, então outro pacote muito importante é o GraphicX, né? Ele é o pacote que se trabalha com imagens, tá? Ele é muito importante. Se você não inserir ele, você não consegue basicamente trabalhar com imagens no LaTeX. A gente vai ver elementos de texto, né, equações e imagens amanhã, tá? Hoje a gente vai focar basicamente em escrever um texto básico. E por fim, né, a configuração do layout da página, basicamente as margens. Essas opções aqui são as oficiais da ABNT. Então você vai colocar ali o pacote Geometry, tá? Geometry. E as opções left igual a 3.00 cm, centímetros, né? Right 2.0, top 3.0, button 2.0. Ou seja, eu quero que na margem à esquerda tenha uma diferença de 3 centímetros. A margem à direita é de 2. A margem superior, né, a de cima, top, 3 centímetros. E a margem inferior, button, 2 centímetros. Essas são as funções, as opções, né, para gerar um arquivo da ABNT, por exemplo. Isso é no preâmbulo, tá? Todas essas definições vocês vão fazer no preâmbulo. No corpo do texto, você tem que dizer para o LaTeX que você quer gerar um documento. Começando assim. Begin, barra, sempre tem essa barra toda vez que você vai executar uma função LaTeX, tá? Dá para ver que todos eles têm essa barra aqui, né? Essa barra da esquerda aqui. Do teclado de vocês, acredito. O meu aqui na esquerda, tá? A barra invertida. Não é a mesma barra de divisão, não, tá? É a outra, ao contrário. Então você vai começar com essa barrinha e vai começar com a função begin, entre chaves, você vai colocar documento. Documents, né? Então se você inicializa com begin, você finaliza com end, certo? Então você começou com begin, você vai finalizar com end. Tudo que tiver entre o documents, né, no begin e no end, o LaTeX vai compilar e transformar isso num texto, certo? Utilizando as configurações que você utilizou no preâmbulo. Então, dentro do documento, você vai trabalhar com imagens, com equações. Tá? Aqui eu coloquei, por exemplo, um exemplo de uma equação. Aqui coloca-se um texto, né? Então isso vai aparecer. E uma equação, por exemplo, você vai trabalhar dentro do ambiente equation. Então, novamente, você inicializa com begin e finaliza com end. Tá? Sempre assim. Se não tiver o end, ele vai dar erro. Então, tudo que você colocar entre o equation aqui, ele vai interpretar como uma equação. O equation, no caso, é uma função especial do LaTeX. E ele vai compilar isso como uma função matemática. Não importa o que você bote aí, tá? Se for uma palavra, por exemplo, ele vai entender como se fosse uma equação.
tá? E tudo que tiver dentro do documento ele vai interpretar como letras, palavras, textos, né? E assim por diante. Pois bem, então, quais são as principais opções de se trabalhar com LaTeX, tá? Aqui eu vou falar o Document Class, algumas delas, tá? Então, para a gente iniciar o LaTeX, primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Utilizar o Document Class. E aqui você vai ter um Key Values, né? Que são as opções, e a classe que você tem que dizer. Quais são as opções mais importantes? O tipo de papel, então pode ser o A4 paper, o letter paper, né, carta, papel de carta, o papel A5, o B5 e assim por diante. Depois você vai colocar vírgula, né, e vai colocar o tamanho da letra que você quer gerar o documento. Se é 10, se é 11, se é 12, tá? E assim por diante. Lembrando que essa fonte aqui, o tamanho dessa fonte, ela é a fonte base, tá? Basicamente você está dizendo para o LaTeX que a fonte básica é esse tamanho. Claro que dentro do texto você pode aumentar ou diminuir, certo? Por exemplo, se eu colocar como 12 a fonte padrão, tudo que ele gerar no documento vai ter fonte 12. Equação, legenda, texto em si, tudo vai ter fonte 12. Mas se você quiser destacar uma palavra, por exemplo, eu quero essa palavra aqui, eu quero diminuir ela, para dar um certo destaque para ela. Então você utiliza um comando especial e vai reduzir o tamanho daquela fonte, por exemplo, para 11 ou para 10, dependendo, claro, da hierarquia desses tamanhos aqui, tá? A gente vai ver isso mais lá dentro do Text Studio. E outra coisa que você também tem que dizer, se não for default, é o layout da página. Se ela é landscape, no caso paisagem, ou dividida em duas colunas, tá? Se for um texto tradicional, você não precisa colocar, tá? Se for um texto normal. Agora, se você quiser dar um texto diferente, né? Landscape to column, você vai ter que informar, ok? A classe que você tem que dizer aqui. Aqui basicamente é o que ele vai comandar o estilo desse documento, tá? Quais são as configurações macros desse documento? É o class, a classe daquele documento. Como eu falei, pode ser um artigo, né? Um- com esse comando aqui, né? Article. Então esse comando aqui, essa opção, serve para artigos em periódicos, né? Revistas, pequenos relatórios, certo? E assim por diante. Você pode colocar um report, né? Um report é mais relatórios mais longos, né, que envolve muitas páginas, partes, capítulos, por exemplo, né? O article ele não trabalha com capítulo, só o report. No report você vai trabalhar ali com relatórios mais longos, textos acadêmicos como TCC, dissertação, tese e assim por diante, tá? Pode também ter o book, né? O book nesse caso é livro, então se você quiser escrever um livro, você pode utilizar o book, né? Que aí ele vai configurar exatamente como se fosse um livro, né? Capa, contracapa, né? Nota do autor e assim por diante. Vai ter todas essas opções aí. Ou uma apresentação, chamada de Beamer no LaTeX, que ela serve para apresentações ou slides, né? Nesse caso aqui, a que eu estou apresentando para vocês é um Beamer. Pois bem, então vamos criar nosso primeiro documento aqui, né? LaTeX. Então, ao instalar o LaTeX, né? O Text Studio, no caso, vocês podem procurar aqui, Text Studio. E ele vai abrir basicamente assim. Ele deve abrir com uma página inicial, tá? O meu está todo em português. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas eu vou colocar aqui a lupa para facilitar. Aqui é básico, tá? Então aqui você vai ter um ficheiro, né, que é um arquivo, um menu de editar, um menu de algumas configurações, né, ferramentas, compilar, né, compilar e ver, compilar, tá? Um menu de funções LaTeX, todas as opções de LaTeX, as básicas, né? Funções matemáticas. Vamos ter também um assistente. Esse assistente aqui é muito útil para quem está iniciando, quem ainda não sabe os comandos. Então, por esse assistente, você pode inserir uma imagem, inserir uma equação, gerar uma matriz, gerar uma tabela, tá? Ou gerar um documento em branco, né? Aqui, início rápido, você pode gerar um documento em branco, tá?
E você vai configurar tudo aqui, ó. E ao gerar o documento, ele vai gerar para você todas as opções do preâmbulo, tá? Gerar uma bibliografia e criar macros aqui, outras opções, tá? Nesse menu que aparece aqui, basicamente são as opções aqui, que estão nesses menus superiores. Só que aqui são atalhos. Aqui é para compilar e ver, aqui é só para compilar, aqui é para visualizar o documento final. Então você compilou e depois quer visualizar esse documento, você pode clicar aqui, ó, e ele vai mostrar um preview, né, para você, tá? Então vamos lá. Aqui nesse menu nós vamos criar uma página em branco, um novo. Então vou clicar aqui, ele vai gerar para mim uma página em branco. Eu vou tentar aumentar aqui a fonte para facilitar. Dá para vocês visualizarem bem, pessoal, essa tamanho aqui? Por exemplo, É assim, tá bom assim? Aqui tá bom. Pode visualizar, pessoal. tá ótimo, tá ótimo. Show. Então vamos lá. Então, como eu falei, a primeira opção que vocês têm que fazer é o quê? Colocar o documento class. Então, como é? Essa barra esquerda e você vai começar a escrever. Documento. Dá para perceber que ele vai apresentar para você aqui, ó, o que você quer fazer, né? Eu nem terminei de escrever tudo, ó. Ele já foi identificando documento. Então, na memória dele, do Text Studio, no caso, ele vai vendo o que você quer fazer, né? E ele vai apresentar aqui para ti, ó. Ah, eu quero essa opção aqui, ó. Aí você vem aqui, né, com as setinhas do teclado e você vai selecionar aquela opção que você quer e dá um Enter. Pronto. Ele já escreveu para mim. Bem, bem prático. Isso é uma vantagem do Text Studio, tá? Que ele já faz essa facilitação. Quais opções nós queremos passar para o LaTeX? A primeira delas é o quê? Que nós queremos uma folha A4, paper, vírgula, 12 pt, certo? Ou seja, eu quero gerar uma folha A4 com o tamanho da fonte 12. Que classe eu quero gerar? No caso, um artigo, tá? Só isso. Isso é o nosso preâmbulo, tá? O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso gerar o documento. No caso, eu só configurei o formato desse documento. Agora eu preciso inicializar esse documento, ou seja, o corpo do texto. Então, novamente, eu vou começar aqui, vou digitar begin, né? E vou abrir chave e vou escrever document. Ele já apareceu ali. Eu vou dar um enter. Veja que automaticamente ele já gerou o end para mim, certo? Ele já gerou o end para mim. Então isso ajuda muito, tá? Como eu falei, isso é a vantagem do Text Studio, tá? Nem todo editor LaTeX tem essas funções. Isso aqui consome memória, tá? Não é assim. Claro que não é, nossa, vai consumir toda a memória do meu PC. Não, é bem básica mesmo. Mas para quem é aficionado por isso, né? Tem outros, digamos assim, né? Editores mais raiz, tá? E outra vantagem do LaTeX é essas funções coloridas, ó. Todo documento de preâmbulo ou de função de gerar documento, ele escreve em vermelho. E todo documento de comando que você quer fazer executar, ele escreve em azul, né? Então isso facilita muito, né, você diferenciar. Tudo que tiver escrito aqui dentro do documento vai ser gerado no documento final, no PDF. E tudo que tiver aqui em vermelho, né, no caso as funções, serão preâmbulo, né? Bem prático. Vamos lá. Então eu vou aqui, vou escrever uma frase, tá? Aqui é meu primeiro texto. Vou fazer assim. Presta atenção nesse acento aqui. Eu vou salvar agora o documento, tá? Vou escolher um menu para salvar esse documento. Texto curso. Eu vou compartilhar com vocês ao final, tá, pessoal? Vou chamar de meu documento e vou salvar. Pronto. Salvando, vamos ver o que ele tem lá na pasta primeiro, né? Vamos ver a diferença. Então essa aqui é a pasta, tá? Texto curso. Nós temos simplesmente só o quê? Só o documento TEC, né? TEC file, chamado meu documento. Eu vou compilar agora.
compilar com essa opção aqui, ó, ou F5, né? Se tudo sair certo, ele vai funcionar, tá? Gerou aqui o documento, ó, apareceu aqui para mim na visualização, tá? Se você não compilar e não aparecer, você pode vir nessa lupa e ele vai mostrar para você uma pré-visualização desse documento aqui. Veja que ele já gerou aqui para mim. Aqui é meu primeiro texto. Nossa, eu tinha falado que para inserir a acentuação eu teria que usar um comando especial, né? O inputTex. E aqui ele gerou. Acontece que as versões mais atuais do MikTeX já permite trabalhar com acento, sem inserir pacotes adicionais ou não, tá? Mas por segurança, às vezes é melhor você colocar ali, tá? Vai que uma palavra que você escreva, ele não interprete isso e dê erro, tá? Mas dá para perceber aqui que ele não deu erro nenhum. Ele interpretou da mesma forma. Vou dar um zoom aqui, ó. Aqui é meu primeiro texto. Vamos agora voltar lá na pasta, ver o que ele gerou. Antes tinha só o documento principal aqui. Agora tem muitos outros aqui, né? Tem muitos outros aqui, né? Esse aqui é o documento TeX, ele é o mais importante, né, nessa pasta. E aqui é o PDF que ele gerou, certo? E esses outros documentos aqui ó, são, digamos assim, documentos, arquivos auxiliares. Não interferem muito na, na configuração da página. O mais importante aqui é o TeX e o PDF, tá? Você pode deletar simplesmente esses arquivos auxiliares que ele vai gerar de novo, tá? Eu vou abrir o PDF aqui. O PDF está aqui já. Uma página só, no caso. Ele já coloca aqui a numeração automática, né? E aqui o texto. Aqui é meu primeiro texto. Dá para perceber que com 2 comandos eu já consegui escrever em LaTeX, né? 2 comandos. Precisei gerar a classe do documento e criar o Begin Document. Certo? Então foi bem fácil. Vou dar um zoom out aqui. Só que esse texto está muito básico, né? Vamos tentar melhorar ele. Vamos lá. Ainda não. Vamos tentar melhorar esse texto. Então, vou voltar aqui nas opções, ó, e vou utilizar esses comandos aqui, tá? Use package, Brasil Babel, né? Não necessariamente eu precisava instalar ele, mas eu gosto de instalar use package, né? Opção Brasil, pacote chamado Babel. Já até apareceu aqui para mim, ó. Outro pacote importante, use package, UTF-8, né? Qual o pacote? Input, inputTex, tá? Então aqui eu estou habilitando a trabalhar com palavras em português e aqui eu estou habilitando trabalhar com palavras com acentuação e sinais, né? Outro comando importante para se trabalhar com figuras. A gente vai trabalhar amanhã com figura, mas ele é bem prático. É use package. Ele chama-se graphic X. Tá? Eu não lembro de memória a opção que tem que passar aqui. Acho que não precisa passar nenhuma opção. Não, só o pacote mesmo. Então não vou passar nenhuma opção. As opções eu passo pelo colchete, tá? E o outro é o trabalhar com matemática, que é o AMS. Acho que é isso. Não, Math, AMS Math. Vamos reescrever aqui, vou deletar. AMS Math. Então, tá aqui. Esse é o comando de trabalhar com funções matemáticas. E por fim, né, para a gente configurar a margem, a gente usa use package, né? Vou passar uma opção do tamanho da margem e eu vou usar o comando, a função geometry. E aí eu tenho que escrever exatamente na sequência que tem lá na apresentação. Então, left igual essa sequência aqui, né? Left 3, e eu vou copiar aqui para facilitar.
Então, eu estou dizendo para o LaTeX gerar um documento, né, PDF, em formato artigo, cujas margens são essas aqui que eu passei, né? Vou compilar novamente e dá para ver que não mudou muita coisa, só o 1 aqui desceu um pouco, por conta da margem, tá? Esse 1 estava um pouco mais acima, ele desceu um pouco, né, que é a numeração da página. Dá para mudar essa página de lugar, tá? Onde ela inicializa aqui. Ou dá para simplesmente esconder. Tem pacotes adicionais para isso. Pois bem, então a partir daqui eu já posso escrever qualquer texto que eu precise, certo? Ele vai gerar o documento PDF ao final. Eu vou deletar tudo aqui, ó. Deletar. Fiquei só com o tech. Ele some aqui mesmo, né? Porque ele estava pré-visualizando. E vou compilar novamente. Certo? Ele gerou o mesmo texto. Aqui é meu primeiro texto. E aqui na página ele gerou todos os arquivos de novo, tá? Então, o mais importante que vocês têm que salvar é esse documento tech aqui, tá? Ele é o mais importante todos esses arquivos aqui que saem aqui, tá? O PDF pode ser compartilhado depois, né? Ou você pode simplesmente, digamos assim, deletar ele e trabalhar só com tech, né? Pois bem. O que eu posso agora complementar o documento texto agora? A gente já começou a escrever ele. A gente pode criar títulos, colocar autores e colocar uma data, tá? No preâmbulo nós vamos colocar a opção título, né? Título do documento, o autor, autor 1, ou end, autor 2 e assim por diante. A data, a data de hoje, você pode escrever aqui, ó, tudo que você escrever aqui vai sair como data, ou você pode utilizar esse comando, /today, que ele vai gerar a data de hoje, tá? Automaticamente. E dentro do corpo do texto, você vai ter que inserir esse comando aqui, ó, make title, tá? Que ele vai gerar em si, né, o título. Vamos ver aqui. Então, eu vou adicionar o título. Onde é que eu vou? Aqui no preâmbulo. Então, título, né? Tá aqui. Título. Curso básico. Tem um comando especial para a palavra LaTeX, tá? LaTeX. Opa. Tá aqui. Autor. Veja que ele vai complementando para a gente, tá? Não sei se você está conseguindo ver direito, mas aqui está complementando. Vou colocar aqui Vinícius /end Antônio. E a data, date. Tudo que eu colocar aqui dentro, tá? Em text, ele vai gerar como data. Mas eu vou colocar a data de hoje, só para vocês verem. /today. Eu vou compilar e vocês vão ver que não aconteceu nada. Não mudou nada no texto aqui. Porque eu tenho que adicionar agora o comando aqui, ó. Uma das primeiras opções que eu tenho que fazer. /make título, né? Construa o título, make title. Agora, ao compilar, ele vai adicionar o título para mim. Ó. Curso básico, LaTeX, Vinícius Antônio. 22 de fevereiro de 2021. Né? Bem básico, bem simples, né? Dá para ver que o título está meio esquisito. Ele está aqui como se fosse um cabeçalho, né? Isso porque eu estou utilizando a função artigo. E se eu mudar? Eu vou colocar, para mostrar para vocês a diferença, um report. Tá? E vou compilar. Agora eu vou diminuir. Agora ele gerou uma capa, né? Para colocar o título e as informações aqui que eu coloquei. E aqui ele colocou o texto. Então eu vou ter a primeira página sem número e a segunda página com o número 1. Certo? Essa é a diferença do artigo para o report. O book, eu acredito que eu fazer igual, tá? Book. Fez igual aqui, tá? Só que agora a numeração ele colocou aqui em cima, ó. Numeração. Dúvidas, pessoal, até agora?
Professor, Sim. no caso, quando o senhor botou o nome dos autores, teria como colocar um em cima do outro ou só vai de lado mesmo? Boa pergunta. Tem como colocar de lado. Eu tenho que usar um comando especial chamado barra barra. Assim, tá? E ele vai quebrar o título, ele vai quebrar a linha nesse. Se bem que não. Não deu certo. Hum, Tem um comando especial, eu achei que era esse. Deixa eu ver assim. Ah, assim vai, ó. Sem um end, né? Barra barra. E vai colocando assim. Tudo que eu escrever nessa linha, né? Início dos campos. E vai colocando assim. Eu preciso colocar barra barra, não end, né? O end ele vai colocando de lado, tá? Certo. Dentro do LaTeX, tá? Dá pra gente trabalhar com hierarquias de arquivo. Capítulos, seções, subseções, tá? De uma forma bem simples. Todo final do parágrafo, né? Como eu vou colocar aqui um parágrafo inicial, tá? Tem um comando especial que eu vou utilizar aqui, que é para gerar parágrafos aleatórios. Mas eu vou fazer aqui primeiro com vocês. É como eu falei aqui, eu vou usar esse comando aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever assim, ó, novo parágrafo. E compilar. Veja que ele, ó, aqui é meu primeiro texto, fim de parágrafo. Ele não gerou um novo parágrafo, ele só gerou uma nova linha. Eu precisaria fazer isso aqui, ó, barra barra, e dar um espaço em branco. E aí ele vai gerar uma nova linha, ó, quebrar a linha. Entendeu? Se eu não utilizar essa barra barra, ele não vai entender que eu quero quebrar a linha, que eu quero construir um novo parágrafo, né? Ele simplesmente só vai quebrar porque eu tenho essa linha em branco. Se eu não tivesse, ele ia gerar assim para mim, ó, viu? Tudo corrido, né? Então eu preciso gerar uma linha em branco e ao final do parágrafo eu preciso adicionar essa barra barra. E ao compilar, ele vai gerar um novo parágrafo. Tem pacotes que você consiga trabalhar com uma liberdade maior. Não precisa adicionar toda hora que você quer finalizar um parágrafo essa barra barra aqui não, tá? Tem pacotes que você pode trabalhar, certo? Fica mais prático, né? Mas aqui, como é a ideia ser mais básica para vocês, né? Vocês têm que adicionar essa barra barra aqui, tá? Para a gente gerar capítulos e seções de texto, a gente precisa utilizar alguns comandos especiais. Isso dentro do corpo do texto, tá? Não é no preâmbulo, não. Vamos colocar dentro do corpo do texto. Então a gente vai acionar o comando part, né? Título daquele comando para livros, capítulos, né? Para livro e report, section para todos os formatos, né? Artigo, livro, report, subseções e sub de subseções. Vamos lá ver a hierarquia aqui, tá? Então eu vou começar aqui. Eu vou começar com uma seção, section, primeira seção. Compilar, ele vai gerar a primeira seção para mim. Agora eu vou adicionar uma subseção, subsection, subseção. Ele vai gerar ali para mim, ó, primeira seção, 1.1, subseção, tá? Bem praxe, né? E assim por diante, tá? Section, subsection e sub de subsection, tá? Para a gente gerar o índice, né, o sumário automático, a gente utiliza esse comando aqui, ó, Table of Contents. Logo abaixo do capítulo, ou perdão, do título, isso, do título, a gente adiciona esse comando. Então, vou escrevendo aqui, ó, Table of Contents. Vai aparecer aqui para minha opção, eu vou dar um Enter. E ao compilar, ele vai gerar para mim o índice. Ó, sumário, né? Como eu falei em português, né? Porque eu utilizei o Babel, então ele gera as palavras em português. Acredito que ao instalar o Mictex em português e o Text Studio também em português, ele já faça automático. Não necessariamente precisava ter esse comando Babel aqui. Vou testar aqui.
Ah, não, ele mudou mesmo, ó. Contents. E a data ali ficou em inglês. Então eu preciso adicionar o Babel sim. Tá? Só essa diferença. Ele ficou aqui automático. Essa palavra sumário, no caso, é gerada automática, tá? Pelo próprio LaTeX. Sumário, primeira seção, página 1 em 1. Como é que eu posso melhorar esse sumário? Por exemplo, eu poderia fazer o seguinte. Logo abaixo de make title, eu vou usar o comando new page. Ele vai gerar uma nova página abaixo. E depois do contents, né, do sumário, eu vou gerar também uma nova new page. E vou executar ele. Olha o que vai acontecer. A primeira página virou uma capa, a segunda o sumário e a partir daqui que tem um texto da terceira página, tá? Como é que acredito que muitos de vocês trabalham dessa forma? Uma capa, né, inicial ali, com seu nome, código, a data, nome da disciplina, tá? Um sumário intermediário aqui, lembrando que é automático, tá, pessoal? Então, eu vou colocar aqui subseção 1, primeira seção 1, vou gerar aqui uma subseção, uma nova página, só para forçar o LaTeX gerar uma nova página. Vou colocar a subseção 2, 2 e aqui eu vou colocar uma terceira, tá? Só para ver como é que ele vai trabalhar com isso. Pronto. Já gerei aqui várias páginas em branco, tá? Então ele ficou assim. Às vezes eu tenho que compilar duas vezes para o sumário atualizar. Não atualizou agora. Agora eu vou atualizar. O sumário agora atualizou. Então a capa, o sumário, primeira seção 2, subseções aqui correspondentes. A primeira seção aqui com o trabalho e aqui são as outras, o resto, né? Seção 2 e as subseções consecutivas. Então dá para ver que é muito prático. Então tudo que eu colocar aqui, ó, novo texto, né? Texto 2 e assim por diante, eu vou estar trabalhando, né, de uma forma muito mais prática. Eu não preciso me preocupar em gerar essas configurações aqui, né? O próprio LaTeX está fazendo isso para mim, né? Só me preocupo com o quê? Com o texto em si, tá? Com o texto em si. Eu vou utilizar um comando aqui especial chamado lipsum. Lipsum é uma palavra em latim, tá? Para escrever textos, era utilizado antigamente, né? Ainda se usa hoje, né? Para gerar texto com palavras aleatórias. Eu quero demonstrar uma coisa para vocês. Eu vou utilizar o comando aqui, ó, lipsum, para gerar um parágrafo aleatório, tá? Esse comando aqui, ó, lipsum, ele vai gerar um parágrafo aleatório para mim. E vou gerar aqui também, ó. Vou colocar entre vários aqui, tá? Vou executar aqui, pronto. Gerou um texto aqui, parágrafo aleatório para mim, né? O Lipsum ele é muito bom para você testar alguma coisa, se aquele texto está exatamente como você quer, né? Antes de mesmo você escrever, dá para ver que tem letras aleatórias aqui, mas o texto está totalmente justificado, né? Já está totalmente bem alinhado, né? O fim dos parágrafos, né? Aqui eu preciso colocar um quebrar parágrafo aqui também, né? Para ele quebrar o parágrafo, certo? Aqui no caso eu precisaria, né, usar o quebrar parágrafo, ele vai quebrar essa linha aqui, né? Ó. E sempre o primeiro, aqui eu preciso de um espaço em branco. Sempre o primeiro parágrafo, ele alinha mais à esquerda, ó, dá para ver, ó. E o segundo ele coloca esse espaço aqui automático, tá? Isso é automático do LaTeX, tá? Certo? Então, com esses comandos aqui, tá, pessoal? Vocês já podem trabalhar de forma... Já consigo escrever muitas coisas. O texto basicamente em si, tá? O que eu mais separei para cá? Amanhã a gente continua, né? Elementos textuais. Certo? Alguma dúvida